Bem, guys, what's going on? Robert from International Pulse Research and Trust Revolution. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet já há um bom tempinho. Bom, não se esqueça de colocar o comentário aí abaixo. E se você está vindo pela primeira vez, já sabe. Gostou, escreve. Não gostou, também pode escrever, não tem problema. Estamos aqui para poder continuar a nossa amizade. Não importa de onde você vem, o que você faz. Importante é a gente construir a nossa consciência crítica. Pessoal, vamos falar de coisas importantes. O Banco Central aí no Brasil já estão cogitando aí essa autonomia do Banco Central. Isso deixa a pulga atrás da orelha e muitas das vezes a gente fica aí meio que na incógnita, porque o povo não tem a mínima ideia como é que funciona o Banco Central brasileiro. A gente sabe muito bem que eles estão aí por detrás da ciranda financeira. A gente vai estar explicando mais para vocês. Nós vamos mostrar como é feitas as operações que o próprio Banco Central faz, que propriamente dita não são transações lícitas, são transações ilícitas que deixam um pouco a desejar. Então, você que está vindo pela primeira vez ou você que está aí, preste atenção, faça algumas anotações, se você quiser, espalhe a ideia para que a gente realmente possa chegar num contexto, para que a gente possa andar na mesma página e ajudar o povo brasileiro que está aí sofrendo sem, muitas das vezes, informação. Conhecimento é o poder. A gente não tem muito isso no Brasil. Infelizmente, a gente não tem aquela cultura democrática. A gente está despolitizado em todos os aspectos. Agora, com a tecnologia da informação, nós conseguimos nos aproximarmos. Mesmo assim, estando longe, nós estamos ao mesmo tempo tão próximo. Legal? Então, lembre-se, as plataformas é um recurso, não um substituto daquilo que nós devemos fazer. O que, mais ou menos? Atuar, exercer a cidadania, enfim, participar. A população deveria estar junto com os petroleiros, junto no Congresso, nas câmaras de deputados. A política no Brasil não é feita de costa, sempre foi, mas não era para ser feita de costa para a população. Ou seja, o presidente chega e fala, vou fazer isso, aquilo, pelo contrário. Então a gente vai voltar essa semana a falar um pouco sobre essas operações do Banco Central, principalmente da autonomia que o porquinho lá, o Rodrigo Maia, está querendo abrir espaço. Ele que faz parte aí do centro, principalmente da ciranda financeira, do sistema financeiro, e está querendo abrir o espaço para que o Banco Central possa se tornar um banco privado, onde que nós vamos ter que sentir na veia. Já estamos sentindo isso. Infelizmente, a gente tem que mostrar para a população que o caminho é esse. Então, a gente vai voltar a explicar para vocês, principalmente das operações, das coisas erradas que o Banco Central vem fazendo, principalmente a securitização do crédito, que eu já expliquei, sobre as questões de amortização da dívida. A gente também vai explicar sobre operação compromissada, sobre swap cambial, que foram operações que o Brasil, principalmente, aliás, o Banco Central usa essas reservas e perde. Eles fazem tipo uma aposta, a gente vai explicar para vocês, e o prejuízo joga em cima da dívida. Ou seja, é algo. Então, o Banco Central também faz uma outra operação que remunera sobra de caixas. Você tem que saber o que significa isso. Nós temos 1 trilhão aplicado no Tesouro, o dinheiro está parado lá. Você precisa entender isso também. Não pode ser mexido por causa da PEC 95, ou seja, não pode ser mexido para investimentos, infraestrutura, saúde, educação. Mas para pagar juros para remunerar banco, eles podem. Então tá tudo errado. Tá tudo errado. E você que está acompanhando a gente vai ficar sabendo sobre isso. Pessoal, outra coisa importante. Um dos temas principais que foi falado no Davos, principalmente desse ladrão aí do Paulo Guedes,
a visão fundamentalista entre os principais economistas e banqueiros que dá entrada, presta atenção, no capital, nos mercados, vai elevar, ou seja, vai levar os investimentos que pode aumentar as taxas de crescimento. Ou seja, que taxas são essas? O que pode acontecer? Muitas das vezes a gente não consegue entender a questão da liquidez. Você sabe que quando você compra um option, quando você compra uma ação, você tem a data para poder liquidar, para poder exercer e sair fora de posição, mercado futuro, ou seja. Então tudo isso, a gente sabe que uma vez que a liquidez pode ir para os mercados financeiros e não para investimento no setor produtivo, presta atenção. Se o Brasil começa a fabricar isso com high tecnologia, né, com tecnologia avançada e tendo valor agregado, o país cresce. O Brasil está fazendo ao contrário. Os investidores privilegiados compram os títulos da dívida e, pelo incrível que pareça, você que está aí do outro lado não entende isso, e o Brasil dá centralidade para as exportações, principalmente do setor agronegócio, que não paga imposto. Então, a gente vai voltar a falar sobre isso. Então, as políticas monetárias sobrecarregadas, Estados Unidos aqui não tem política monetária. O Brasil tem. Se a gente for observar o relatório, a gente pode provar que esses mecanismos são insuficientes para poder estimular investimento no Brasil. Por quê? Muitos países estão sendo retirados pelo menos custo de financiamento por causa da incerteza da falta de confiança nos negócios. Ou seja, o pé na lama ou o pé no precipício é algo significativo e importante, principalmente para investidor. E o brasileiro tem aquela narrativa de falar assim, não, mas tem que abrir espaço para... Pelo contrário, as empresas vêm, recebem subsídio, terreno, exploram mão de obra, matéria-prima e depois faz a fuga de capital, como eu já expliquei para vocês. O ano passado já teve 600 bilhões, aí as pessoas não entendem isso. Então o que está acontecendo? O capital está sendo fluído para títulos soberanos de rendimento negativo, que mostra que os mercados capitais, ou seja, de capitais, está com uma relação pessimista referente ao crescimento econômico do país. Por causa de tudo isso que está acontecendo, cenário, estabilidade, alta do dólar, que é o Banco Central que também está por detrás disso, e é um sinal de profundo estresse no sistema monetário brasileiro. Ou seja, dada essa falta de crescimento, a solução dos bancos centrais se tornou o quê? Algo para poder reduzir a taxa de juros. O que significa isso? O Brasil e toda a economia de 10 anos tem que fazer um recycle. Ou seja, quando o povo está contente, tem aquela ascensão de classe, que nem aconteceu no Brasil, eles geram uma crise sem precedente para poder fazer o capital criar uma forma homogênea para poder se sustentar. Ou seja, o capitalismo tem as formas homogêneas. Então a solução dos bancos centrais ou reduz a taxa de juros ou aumenta as taxas de juros. O Brasil, que tem economia indexada, dependente dos Estados Unidos, fica na expectativa do Fed abaixar a taxa de juros. Ou seja, para o Brasil tem que fazer as reformas, porque senão eles não dão leite das crianças. Excuse me. Deu para entender? O leite das crianças são o quê? Dinheiro que sai do nosso PIB para poder pagar 15 mil famílias que vivem da banca. Então eles reduzem a taxa. O Federal Reserve, que é o Banco da Reserva Federal aqui nos Estados Unidos, eles usam uma espécie como um critério de última instância. Ou seja, eles reduzem a taxa mais uma vez, ou senão eles sobem mediante situação. O ano retrasado eles tiraram dinheiro para desacelerar a economia. O ano passado eles injetaram, então, para poder assimilar o capitalismo, para que o capitalismo global continue aí dando as cartas. Ou seja, aí o que acontece? Quando vem essas crises submergentes, os ataques são o quê? No capitalismo da periferia, ou seja, em cima do proletariado, do pobre, nós que trabalhamos e pagamos. Felizmente é assim. Então, reduzir a taxa, mas às vezes que fica a critério do quê? Do banco que dá as cartas, porque eles emitem o money supply, que é o dólar propriamente dito. Então, existe aí essa variável, ou sobe ou desce para poder manter o mercado, principalmente o capitalismo, e para que não haja uma crise.
Porque a inflação aqui nos Estados Unidos é medida pelo pleno emprego. Dá para entender? No Brasil é o contrário. A operação compromissada ela foi criada pelo próprio Banco Central, novamente, para poder maquiar a inflação. Aí vem o Zé Ruela e fala, Robert, mas o Bolsonaro tem que deixar, olha o discurso, tem que deixar ele governar. Tá errado, esse cara é louco, ele tá fazendo tudo errado. Se fosse um país democrático, tinha sido fuzilado, ele e vários. Então o que acontece? Ele não sabe o que está fazendo, deixa ele governar, porque a bolsa está subindo. Está existindo uma bolha na bolsa, e a gente vai falar agora sobre isso. Mas a taxa Selic está caindo, não importa. A maracutaia do quartel da máfia do Banco Central, quando a taxa sobe, eles colocam os títulos pós-fixado, para ninguém perder. Quem? Investidores privilegiados. Quando a taxa cai, eles põem pós-fixado, pós-fixado. Então ninguém perde, ninguém perde. Quem dá as cartas? Sistema financeiro. Quem controla o Banco Central? Sistema e acelerando financeiro. Então a dependência excessiva da política monetária, ela não é apenas suficiente para poder reativar o crescimento. O que traz o crescimento também não é investimento, gente. É produção, desenvolvimento. O Brasil está desindustrializado desde a década de 80. Então o Brasil não consegue produzir nada, criar para fora, para poder ter valor no que ela cria, valor agregado para poder gerar riqueza, e aí sim o país começa a caminhar. Mas isso não está na agenda do consenso de Washington, porque o louco do Bolsonaro, que não serve absolutamente para nada, está afundando. Paulo Guedes está com a cartilha seguindo, porque ele está desmontando o Brasil para poder favorecer os rentistas, a ciranda financeira e os bancos. Está ficando cada vez mais rico, mora num apartamento, cobertura de 7 estrelas, e os ativos dele, o que ele tem, está tudo fora do país. É o que os ricos fazem. Por isso que o país está tendo fuga de capital e divisa fiscal, que é um outro caso que eu vou estar explicando para vocês. Então essa dependência excessiva da política monetária, ela é insuficiente para poder reativar o crescimento, que também implica em custo significativo. Tudo gera custo, incluindo o aumento de risco de estabilidade financeira. Então, as baixas taxas, presta atenção, você que está aí, trabalhador, de juros, ela permite que os mercados financeiros tomem empréstimo em uma situação em que o risco estão abaixo do preço. Então, como resultado, ou como em contrapartida, a gente vê que o comportamento mais imprudente e evidente dos mercados são os ativos serem super valorizados. E a nossa dívida global provavelmente irá disparar, ou seja, principalmente a nossa dívida brasileira. Então, desde o surgimento desse sistema neoliberal, os governos foram estimulados a usar apenas a política monetária. Os Estados Unidos é diferente. Quem deve para os Estados Unidos ou quem está com a economia indexada usa a economia keynesianista. Por isso que esses trouxa que se venderam, Chile, Peru, Equador, Colômbia, o Brasil, antes era Venezuela, aliás, Argentina, agora não. Então eles pagam um déficit norte-americano da maior dívida que é. Só que acontece que a maior dívida do mundo é norte-americana. O Japão tem uma dívida que já passou 240% do PIB. Então o que isso acontece? Só que é diferente. Eles investem em tecnologia, infraestrutura e nas questões sociais no país. A dívida não é um malfeitor. Quando se você aplica em questões de políticas assistencialistas para o país buscar aquilo para dar uma alavancada e para o país buscar realmente reconhecimento em todos os aspectos. Só que no Brasil não, é feito de outra forma. Tira daquilo que foi produzido, aliás, entre aspas, porque nós não temos indústria, e entrega para 15 mil famílias que estão aí vivendo da banca. Então o capital privado não está fazendo investimento necessário na sociedade. Os governos precisam arrecadar fundo para usar os investimentos públicos substancial. Isso é importante também se entender. Porque o vilão sempre é o Estado. O Estado é que paga a conta. Vocês estão vendo o que aconteceu hoje em São Paulo. Água até aqui, imagina o prejuízo. Enquanto
o governo o João Dória tá viajando em Dubai aí, que tá separando da esposa, ele nunca produziu uma caneta. Tudo que ele tem foi tráfico de influência e lobby, a gente sabe muito bem, ele tá aí curtindo. E que se lasque, entendeu? E o povo morrendo. Já morreu mais de 30 pessoas em São Paulo, a gente tá vendo aí tudo sendo inundado, o pessoal perde. O Estado que vai pagar a conta ou a prefeitura? É isso que a gente tem que analisar, gente. Eu acho que cada dia que passa a gente dá um passo para trás. Então tudo isso chama atenção, principalmente daqueles que não têm informação. E a gente tenta mostrar realmente. Eu podia estar com a cara cheia de Nutella aqui, fazendo baboseira. Ó quanto que custa isso aqui nos Estados Unidos, ó o salário. Estaria com milhões e milhões de subscribe, de pessoas subscritas aí. Mas não é isso, gente. A gente fica aqui, ó, mostrando, trazendo informação, conhecimento de graça, coisa que vocês não aprendem assim na Rede Globo, nos meios de comunicação, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, porque é tudo contra o povo. A elite, a mídia corporativista está contra o proletariado, porque a função é colocar o povo de joelho, de escravo, para poder drenar. A riqueza do pobre, aliás, o dinheiro do pobre para fazer riqueza para o rico. Então, isso é fundamental. Eu vou voltar a falar amanhã sobre o Banco Central, principalmente da autonomia, uma coisa que vocês têm que perceber. Gente, a tecnologia da informação é fundamental. A internet, ela é um recurso, não é um substituto. Novamente, você que está aí assistindo, você tem que ajudar a reconstruir o país. O Brasil não vai melhorar com a varinha de condão do Lula. A esquerda está preocupada com a eleição. Quem vai colocar isso e o povo que se dane. Então é isso que você tem que entender. Então, eu que estou aqui, vou deixar uma mensagem para que você realmente possa se conscientizar. Hey guys, what's going on? Robert for International Pulse Research and Trust Revolution. It's my honor to be here today. Introduce myself and my responsibility for all of you. Give information for the corruption, for everything what's going on in Brazil. Eu queria passar rápido algo para que vocês realmente pudessem entender que tudo isso que está acontecendo vai acabar um dia. Se nós realmente se unirmos em único sentido, sentimento. Armazene água, alimento. O Brasil vai passar por um processo revolucionário. Pense nisso. Não é novela das 8. Somente a revolução vai colapsar com todo esse sistema fadado ao fracasso. Mesmo se o Haddad tivesse ganhado as eleições, nós iríamos continuar vendendo almoço para comer a janta, porque iria estar governando com os bancos, com o sistema financeiro. Eu não vi até hoje, nem meu pai que morreu com 40 anos, há 30 anos, quase 30 anos atrás, com câncer no estômago, eu era criança, não conseguiu ver essa oportunidade de um governo progressista cortar o cordão umbilical da dívida, dos bancos e principalmente do sistema financeiro. Guarde alimento e água. Quando você menos esperar, o bicho vai pegar. Somente a revolução ela vai fazer o Brasil se levantar das cinzas. Essa é a mensagem. Eu vou preparar outros vídeos, gente, para que você possa estar se condicionando no que poderá acontecer. Esquece, não tem outra alternativa. A revolução ela é extremamente necessária para que a gente possa realmente colapsar o sistema em todos os aspectos e fazer com que você, que está me ouvindo, realmente possa estar empoderado através de políticas de dinâmica de convergência. Você vai receber empoderamento através de emancipação e você vai participar do processo político do país, coisa que jamais foi feita no Brasil. Tudo que foi feito no Brasil foi feito de costa pro povo.
Os caras fazem o que eles querem e que se lasque o pobre, o negro e o nordestino. Pense nisso. Robert for International Pulso Research. Don't go away. Stick around. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.